Capítulo 5. Atitudes. Comece hoje sua transformação. Romanos 7,15 e o 18b ao 20 diz: Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Precisamos ser sinceras. Quantos milhões de vezes não prometemos a nós mesmas que agiríamos de forma diferente e acabamos caindo no mesmo erro? É exatamente o que Paulo fala nesse trecho que lemos. Eu admiro muitas pessoas na Bíblia, muitos heróis da fé, e Paulo é um deles. Quando falamos nele, pensamos logo em uma referência de amor, relacionamento, obediência, sacrifício. Mas, se você não sabe, deixe-me dizer uma coisa. Nem sempre foi assim. Antes de ser o grande Paulo, esse mesmo homem se chamava Saulo e era conhecido por perseguir e matar os cristãos. Paulo não era conhecido por suas doces palavras, mas por sua arrogante fala. Paulo não era conhecido por sua inabalável fé, mas por sua intolerância contra os cristãos. Paulo não era conhecido por amar e investir em pessoas, mas por assassinar inocentes. Eu fico imaginando como tudo mudou na vida daquele homem depois de ele ter tido um encontro com Jesus. Com certeza foi um mix de emoções. A alegria enorme de receber Cristo como Salvador e, ao mesmo tempo, o medo de uma sociedade que ainda o via como Saulo, enquanto ele já havia recebido sua identidade de Paulo. Sabe, no mesmo instante em que escolheu seguir a Cristo, todo o seu passado foi apagado por Jesus. No entanto, certamente as pessoas não esqueceriam da noite para o dia tudo o que havia passado por causa de Saulo. Talvez por isso, Paulo tenha se enchido de tanta compaixão e paciência pelo próximo. Ele sabia que era o primeiro que precisava. E nós? Quantas vezes somos misericordiosas com os nossos próprios erros, mas intolerantes com os erros dos nossos irmãos? O cerne é, quando se trata de transformação, não será fácil. Nem sempre as pessoas irão acreditar na sua mudança. Nem sempre as pessoas irão incentivar você a prosseguir. No entanto, assim como Paulo, você não pode parar. 2 Coríntios 12, 9 e 10 diz: Mas Deus me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. O que nos fortalece dia a dia é saber que o nosso Pai de amor é forte e cheio de ideal por nós. Como o texto diz em 2 Coríntios, é na nossa fraqueza que a força de Deus se aperfeiçoa. E quando sou fraco é que sou forte. Deus não quer que fiquemos de um lado para o outro, feitos baratas tontas depois do inseticida, seguindo sem destino. Ele é forte por nós, ele habita em nós, e sua força e seu Santo Espírito estão conosco para darmos uma reviravolta. Pare para pensar. Você sabe de onde vêm os seus defeitos? Existem algumas coisas que lutamos para mudar e nem sequer vêm de nós. São herança genética. Você herdou de seus pais alguns defeitos, tanto físicos quanto emocionais. Contudo, lembre-se, genética explica predisposição, mas não justifica nem perdoa pecados. Além da herança genética, ao longo da vida adquirimos hábitos doentios que são como uma barreira para a transformação. E por fim, alguns dos nossos defeitos também podem vir das circunstâncias que passamos. Deixe-me dizer uma coisa. Nada pode impedir a sua transformação, caso você verdadeiramente decida mudar. Eu gosto de pensar que Deus não desperdiça nada. Nem nossos sofrimentos, nem nossos defeitos. Na verdade, defeitos de caráter geralmente são qualidades positivas, sendo usadas de maneira errada. Por exemplo, o defeito da fofoca. Na verdade, uma pessoa fofoqueira não passa de alguém bastante influente e comunicativo. Qualidades. Usando seus dons de uma forma negativa. Você me entende? Alguns defeitos que temos parecem até bichinhos de estimação. Estão conosco há tanto tempo que pensamos que nem conseguimos nos desfazer.
Afinal, você se sente muito confortável praticando cada um deles. Acabamos confundindo nossos defeitos com nossa identidade. Quando você diz, esse é o meu jeito, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Você está se identificando com seus defeitos, percebe? Você pode até ter nascido desse jeito, mas não precisa permanecer assim. Você pode mudar. Eu quero incentivar você a deixar para trás tudo que é necessário para que haja uma transformação genuína e completa em sua vida. Deus deseja que você seja transformada poderosamente hoje. Vamos juntas nos tornar nossa melhor versão? Se você tem tentado vencer e mudar por si mesma, então já sabe muito bem que força de vontade não é o bastante para fazer mudanças duradouras em sua vida. Quantas vezes você tentou emagrecer, praticar ginástica, parar de mentir, de fumar, de adulterar, de fornicar, esquecer uma dor do passado? Quantas vezes você confiou na sua força de vontade, mas não conseguiu terminar o que havia começado? Quantas tentativas frustradas? Quantas decepções você enfrentou? E é até possível viver pela força pessoal por algum tempo, mas quando a pressão aumenta, quase sempre fraquejamos. Sim, nossa força não é suficiente. A força de Paulo também não foi suficiente para ele. O mal que eu quero fazer, esse eu continuo fazendo. Força de vontade não basta para mudar a realidade da nossa vida. Veja mais este verso bíblico. Jeremias 13:23. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. Deus está dizendo que nunca vamos conseguir mudar certos aspectos da nossa vida por nós mesmas. Mas a boa notícia também vem da Bíblia. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Por isso mesmo, precisamos orar a Deus, reconhecendo que não podemos mudar por nossa própria força de vontade e confiando que Ele nos dará o poder necessário para superar os nossos defeitos e as nossas fraquezas. Ao fazermos a escolha da transformação, o nosso foco estará somente em Deus e em seu infinito poder, não em nós e em nossas fraquezas. Nosso problema é que sempre focamos no que nós mesmos podemos fazer e nas nossas expectativas de como as coisas devem acontecer. Mas, se Deus sempre atender às nossas expectativas, Ele nunca vai ter a oportunidade de superá-las. Ei, na sua força você não pode, mas Deus pode. Filipenses 4:8, a parte A diz: firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pensem nas coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com elas. Em outras palavras, concentrem-se em coisas boas, não em coisas ruins. Você se move na direção daquilo que se concentra. Deixe-me dar um exemplo. Você precisa emagrecer, mas sente vontade de comer fast food. É nessa hora que você deve se concentrar no que precisa, não no que sente. Se você faz a coisa certa, seus sentimentos eventualmente vão alcançar você. Se você espera até que sinta que deva mudar, nunca mudará. O diabo vai se encarregar de fazer com que você nunca se sinta dessa maneira. É mais fácil agir a despeito de sentimento do que sentir que deve agir. O que quer que tenha a sua atenção, tem você. Se você diz, não vou pensar sobre sexo, não vou pensar sobre sexo, sobre o que você vai pensar? Sexo. Deixe-me dizer uma coisa, você não deve resistir à tentação. Nenhuma vez na Bíblia Deus manda você resistir à tentação. Nenhuma vez sequer. Ele diz para resistir ao tentador, resistir ao diabo, mas não à tentação. Por quê? Porque quando você resiste a algo, aquilo persiste. Quanto mais forte você empurra, mais forte a tentação empurra de volta. Você não dá conta de pagar a conta de todos os seus erros. Jesus já pagou a conta. Você foi perdoada. Então foque no poder e na força de Deus para ter uma vida verdadeiramente transformada. Atos 28, do 1 ao 9 diz: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio.
Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente, mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias, bondosamente, nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Deus tem promessas para cada um de seus filhos. E a missão que o Senhor havia dado a Paulo era que ele fosse falar do evangelho em Roma, para o imperador César. Esse texto fala sobre algumas das interrupções que Paulo enfrentou em seu caminho. Antes disso, no capítulo 27, a Bíblia nos conta que Paulo entrou no navio como prisioneiro, com as gemas e tudo, a caminho de Roma. No meio do trajeto, houve uma grande tempestade. Então, ele e todos os tripulantes quase morreram e tiveram que parar para se abrigar em uma ilha que se chamava Malta. Quando olhamos para esse momento da vida de Paulo, podemos analisar que ele estava apenas obedecendo a Deus, cumprindo princípios do reino e, mesmo assim, passou por tantos e tantos sofrimentos. Algumas pessoas pensam que a vida cristã é perfeita e sem lutas, como se servir a Jesus fosse garantia de que nada de ruim pudesse nos alcançar. No entanto, quando olhamos para a história de Paulo, vemos um homem que estava no centro da vontade de Deus, servindo a Ele, mas que passou por tantas situações difíceis. Nos momentos ruins, precisamos nos lembrar de Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Era necessário que Paulo parasse na ilha de Malta. Venhamos e convenhamos. Ninguém deve gostar de ficar ilhado, a não ser que seja um resort maravilhoso. Contudo, nas condições de Paulo não era nada favorável, certo? Ainda assim, a Bíblia diz que era necessário que ele parasse naquela ilha. Da mesma forma, acontece em nossa vida. Entramos em um navio, passamos pela tempestade, parece que nem iremos sobreviver. Quando finalmente conseguimos respirar novamente, estamos presos em uma ilha. As ilhas são as circunstâncias contrárias da história. Ei, ainda que o povo fale, não significa que você está em pecado ou que é um castigo. Não é uma prova de Deus, não é uma investida do diabo. É simplesmente necessário que você passe por uma ilha. Por quê? Qual é o objetivo de Deus para nos deixar lá? Na ilha é onde descobrimos mais de Deus, onde ajudamos outras pessoas, onde os domínios opressivos são anulados e onde somos abastecidos para seguir viagem. Na ilha, nós adquirimos humildade, aprendemos a olhar o outro com compaixão, a ter sabedoria e a continuar sonhando. A sua ilha, a sua situação difícil não está tirando você do seu destino profético, ela está guiando você até lá. Enquanto estiver na ilha, não deixe que os seus sonhos sejam enterrados. Quem enterra tesouro na ilha é pirata. Paulo tinha o sonho de levar o evangelho até Roma e por isso não desistiu. Ele passou o tempo necessário em Malta, ganhou o respeito e o reconhecimento dos líderes locais, ajudou as pessoas, cresceu, aprendeu e prosseguiu a caminhada. Paulo focou nas promessas que Deus tinha feito a ele, não nas dificuldades que estava enfrentando pelo caminho. Nunca se esqueça do propósito pelo qual Deus chamou você. Foque a sua atenção nas palavras de Deus, não nas palavras de dificuldade. Você já percebeu que palavras desanimadoras ou pensamentos como não sou inteligente nem atraente o bastante, não tenho grandes talentos, não consigo fazer nada direito, costumam se transformar em profecias negativas que se cumprem em nós mesmas? Por quê?
porque esses pensamentos empregam a nossa mente a ponto de exercerem forte influência sobre o nosso processo de tomada de decisões. Ao receber Jesus Cristo como Salvador, cada pessoa recebe um novo espírito e um novo coração, mas não recebe uma nova mente. A mente precisa ser renovada, como nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos aprender a pensar como Deus pensa a nosso respeito. Isso é renovar a mente. E a Bíblia nos garante em Jeremias 29:11 que Deus tem planos de nos fazer prosperar, nos dar esperança e um futuro. É isso que Ele planeja para a sua vida. É isso que Ele pensa a seu respeito. Deus tem um plano para fazer você prosperar e para dar a você esperança e um futuro. Sim, é preciso repetir para ficar muito bem registrada essa promessa na sua mente. Vale ressaltar que não se trata do poder do pensamento positivo, mas do poder que temos de escolher o que vai ocupar a nossa mente. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina a fazer. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou algo digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Por exemplo, a única maneira de vencer uma tentação é desviar o foco da mente para outra direção. Se a nossa mente estiver impregnada de ideias sobre sexo, o sexo vai ser dominante em nossa vida e em nossas atitudes. Aquilo que ganha a sua atenção já conquistou você. E como podemos reprogramar a nossa mente? Enchendo-a com a palavra de Deus, que tem mais de 7.000 promessas para aqueles que creem. Quanto mais versículo você memorizar e guardar no coração, mais fácil será neutralizar pensamentos, tentações e ataques espirituais. Somos transformadas pela renovação da nossa mente através da palavra de Deus. Eu vou deixar agora para você uma pequena lista de textos bíblicos que são bons para preencher seu coração. Mas também ficarão algumas linhas para você incluir outros textos. Conforme você ler a Bíblia diariamente, você terá uma bela lista para memorizar. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. 2 Coríntios 12:9. Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, permita que as verdades contidas na Bíblia ajudem você a superar as feridas e os fracassos. Como eu já disse, não podemos ficar presas a uma dor ou a um problema. Temos que seguir em frente, levantar a cabeça e dar a volta por cima. Com Jesus é sempre possível. Nunca pense em desistir. Por mais que as circunstâncias digam não, lute pelo sim. O apóstolo Paulo se tornou especialista em fazer as dificuldades uma ponte para o sucesso. A resistência dele era diretamente proporcional aos desafios que enfrentava. Veja o que ele afirmou em 2 Coríntios 4:8-9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Portanto, não seja marionete das feridas, dos traumas e do fracasso que um dia afetaram a sua vida. Ganhe experiência e prossiga ainda mais forte. Foque nas coisas boas. O diabo sempre lança mentiras à nossa mente. E, influenciados por ele, às vezes pensamos: ninguém me trata com carinho, não ligam para mim,
Esses sussurros malignos podem nos levar a guardar mágoas no coração e não perdoar quem nos ofendeu. Sem perceber, nós nos tornamos reféns dos ressentimentos. Precisamos ter muito cuidado, pois o diabo quer que demos atenção às feridas do passado. Se possível, ele nos manteria acorrentados ao nosso passado. Em vez de ouvir essas vozes do mal, busque viver como a palavra ensina. Se você se mantiver firme no que Deus pensa a seu respeito, o seu passado não terá poder sobre o seu futuro. As lembranças permanecerão, entretanto, não terão o poder de nos fazer desistir. Se olharmos com sinceridade para a nossa vida, descobriremos muitas coisas que precisam de mudança. Creio que, ao longo deste capítulo, você experimentou essa sensação. No entanto, só podemos fazer essas mudanças gradualmente, vivendo um dia de cada vez. Nossos defeitos e traumas, nossas dores e feridas, não surgiram da noite para o dia. Portanto, não espere que desapareçam num piscar de olhos. Mudar uma coisa de cada vez leva tempo. Por isso, comece pedindo a Deus que mostre a você por onde começar. Seja bem específico no que você precisa mudar. É desonestidade? É mentira? É falta de perdão ou um mau hábito? É compulsão por trabalho? É um sentimento de mágoa? É um divórcio mal resolvido que aprisiona a sua vida até hoje? É a traição do seu cônjuge? É o sentimento de medo? É a compulsão por jogos de azar? É a compulsão por comida? É vício em pornografia? É um distúrbio de sexualidade? É um sentimento de culpa? É um abuso sofrido no passado? É uma paternidade mal resolvida? É um vício em álcool? Substâncias entorpecentes? É maledicência? É um sentimento de ódio? É compulsão por compras? O que você precisa mudar? Em que área você precisa de cura? Precisamos buscar uma vitória por dia. Peça ajuda ao Pai para viver cada dia em vitória sobre aquele defeito ou fraqueza. No entanto, acredite que a cura virá através de um processo. A Bíblia diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Quando paramos para pensar em tudo que queremos mudar em nós mesmas, achamos muito difícil. Achamos difícil começar. Hoje, meu desafio para você é que você pense apenas uma coisa que você precisa mudar hoje. Você vai focar nesse hábito ruim até conseguir substituí-lo por algo bom. E só depois você passará para o próximo. 2 Coríntios 3:18 diz: e todos nós, que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quando Paulo escreve esse texto da carta aos Coríntios, mostra a certeza de que não precisamos viver sob a pressão da perfeição. Afinal, somos transformadas com glória cada vez maior. Se pensarmos em tudo que devemos mudar de uma só vez, ficaremos sobrecarregadas, desencorajadas e efetivamente não mudaremos nada. Por isso, foque em um passo de cada vez. Mateus 6:11 diz: dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Com nossas atitudes, é como se disséssemos para Deus: dai-nos hoje o pão do mês, Senhor. Não quero só o do dia. Deus quer dar a você força suficiente para mudar um dia, não uma semana, nem um mês. O resto da vida ou a eternidade, Ele quer trabalhar em você um dia de cada vez. É como o velho ditado africano que diz: como é que se come um elefante? Uma mordida de cada vez. A vida medida em quilômetros é dura, mas medida em centímetros é mais fácil. Mateus 6:34 diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Caráter não é construído em um dia. Defeitos de caráter não são removidos em um dia. A vida não é filme que aparece assim 6 meses depois. E na próxima cena está tudo certo. A transformação de que você precisa
não fica pronta em 3 minutos, igual ao macarrão instantâneo. Quem valoriza o processo desfruta do crescimento. Deus valoriza o um dia de cada vez. Você já percebeu? Então, por que você quer viver todas as etapas do processo de uma vez só? Ei, Deus sabe o quanto você aguenta e dá a medida certa que você está pronta para receber. Esta geração está viciada no instantâneo. Por isso sente dificuldade em viver os processos de Deus. Os processos, eles são necessários. E digo mais, há beleza em cada um deles. Seja paciente consigo mesma e seja sua maior encorajadora. Celebre as pequenas vitórias, os passos no caminho que dará rumo ao seu destino. Uma coisa é certa, direção é mais importante que velocidade. Ei, não dá para dormir, Thalita, e acordar Joyce Meyer. Muita calma nessa hora. Você precisará subir um degrau de cada vez. Quando aprendemos a aproveitar a jornada, em vez de pular os processos, percebemos que estamos verdadeiramente sendo transformadas.